Bom dia a todos. Senhores, é um prazer em recebê-los aqui em nome da Corse. Gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês nesse momento dedicado a um dos temas mais decisivos para o futuro dos negócios, a reforma tributária. A nossa missão aqui hoje, ao lado dos parceiros estratégicos, é traduzir a complexidade dessa transição e antecipar os impactos práticos que ele trará. Sabemos que o tema é vasto e que as dúvidas não terminam quando as luzes apagarem. Então, por isso, quero que saibam que a Corse e os nossos parceiros estarão à total disposição em nossas sedes para desenharmos juntos o planejamento e o cenário ideal para cada um de vocês. Para guiar esse debate, reuniremos um time de especialistas que vivem essa realidade aqui diariamente. Eu gostaria de chamar aqui o Dr. Eduardo Galvão, da Granito Bonelli, que vai começar aqui, que vai nos ajudar. Obrigado. Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Vou subir aqui. Vocês me ouvem bem? Sim. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui com a Corse. A gente está falando de uma empresa que tem mais de 80 anos de existência e todos nós que somos empresários ou que atuamos diretamente no meio empresarial, sabemos que passar de 5 anos já é muito difícil nesse sistema econômico e político que a gente vive no Brasil. Então, quiçá 80 anos, né? Então, vocês são um diferencial em Campinas, é um prazer estar aqui com vocês. A ideia hoje de falar sobre a reforma tributária, na verdade, tem muita coisa acontecendo além da reforma tributária sobre o consumo. Nós entraremos, muita coisa acontecendo no âmbito tributário. Para vocês terem uma ideia, o mês de dezembro teve pelo menos 4 fatos assim que eram inéditos, 4 fatos que implicam e afetam o empresário, e 3 deles serão abordados aqui hoje. Isso tudo no mês de dezembro. Então, veja, contadores e advogados tributaristas, a gente não tem sossego, né, André? O primeiro tópico, obviamente, é a reforma tributária sobre o consumo, que a gente vai se aprofundar. O segundo, o balão de ensaio sobre a reforma tributária da renda. Então, quando a gente vê lá o governo passando a tributar lucros e dividendos, já é o início do que vai ser a reforma tributária sobre a renda e nós não podemos ignorar ou subestimar o impacto disso no nosso dia a dia. O terceiro ponto é o aumento do coeficiente de presunção no lucro presumido, vou passar por isso também. E o quarto é algo que a gente não vai entrar aqui, porque o segmento, os empresários, vocês que estão aqui hoje, não faria sentido a gente abordar, que é a definição de devedor contumaz. Eu tenho a missão, se você puder, por favor, passar. Eu tenho a missão, aqui sou eu sou sócio do escritório Granito Bonelli Advogados. Minha formação acadêmica denota que no âmbito tributário a gente não pode de maneira nenhuma estagnar, né? Então, se eu tivesse parado na graduação ou em qualquer uma das especializações, eu já estaria desatualizado. Nós precisamos o tempo inteiro estudar para tentar trazer de maneira didática e sem juridiquês ou uma linha ou uma linguística própria da contabilidade, trazer para os empresários e atuar na tomada de decisão. Pode passar, por favor? A minha mensagem inicial, eu voltarei em 2 outros momentos, é falar sobre a linha do tempo da reforma tributária sobre o consumo. Reforma tributária sobre o consumo. Perceba que eu coloco um complemento que nós, empresários, precisamos saber de que o IVA, dual, IBS, CBS, essa sopa de letrinhas, diz respeito à reforma tributária sobre o consumo. Nós temos um Código Tributário de 1965. Eu sei que a primeira proposta de reforma do Código Tributário acho que foi em 67. Então, nós estamos flertando com a ideia de reformar o sistema tributário há décadas. A linha do tempo que nós traçamos, ela parte da Constituição Federal de 88. A Constituição Federal de 88 trouxe o esqueleto que nós temos hoje. Constituição Tributária, Constituição Federal de 88, a Constituição Cidadã, ela trouxe um sistema fragmentado, em que bases de cálculo são sobrepostas. Nós estamos há quase 40 anos discutindo se um tributo tem que incidir sobre uma atividade ou não. Qual é a conclusão? E vocês não precisam ter mestrado em tributário para sentir isso na prática. Nós temos um sistema que é um dos piores do mundo. Por isso que nós, um país de 200 milhões de habitantes, estamos olhando, estava conversando com um colega, olhando para um país como o Paraguai para mudar para lá, para mudar a nossa operação para lá. Convenhamos, geopoliticamente não faz nenhum sentido
mas esse é o caos que reinava no país. Portanto, a reforma tributária sobre o consumo, ela é uma realidade e ela precisa ser debatida em eventos como esse para a gente se informar, pessoal. Nessa era de pós-verdade, de que tudo tem a instantaneidade do Instagram ou de qualquer outra mídia social, a gente vê muita poluição de comunicação. O que nós temos na prática? Um sistema que teve seu esqueleto desenhado em 88. Claro, nesse meio tempo houve sim avanços pontuais, houve definições jurídicas no âmbito do judiciário que trouxeram uma certa previsibilidade, e aqui eu me refiro, por exemplo, a conceito de insumo para PIS e COFINS. Contadores e advogados sabem que uma empresa do lucro real é fundamental que ela olhe para crédito. O que é crédito para uma empresa do lucro real? Insumo. O que é insumo? Tem que ir lá um tribunal como o STJ decidir. Então a gente teve avanço. Se você puder passar, por favor. Mas a verdade é que a gente continua sendo a maior carga tributária do mundo, ou uma das, mas pior do que isso, nós somos o país, ou éramos, seremos até a reforma entrar definitivamente, nós somos um país em que mais se gasta tempo com obrigações acessórias. O que é a obrigação acessória? São as declarações que nós temos que enviar para o fisco. Então acontece o extremo de, no âmbito federal, muito obrigado, no âmbito federal nós temos 2, 3 declarações para validar a mesma informação. Percebam o quão caótico é. Em um sistema caótico como esse, eu sim tenho que falar seriamente sobre a reforma. Se vocês que não me conhecem buscarem meu nome no Google e associarem à reforma tributária, certamente encontrarão alguns artigos em que eu critico de modo veemente a reforma tributária tal como posta. Se eu volto aqui nos 2 projetos de emenda constitucional e eu interpreto eles de uma maneira imparcial, eram ótimas ideias. O que acontece, nós estamos num país em que o lobby é absolutamente... É evidente, né? Nós não precisamos estar lá dentro de Brasília para saber, o lobby é evidente, e nós tivemos não só uma fragmentação, mas um Frankenstein ali que foi saindo com as propostas de emenda à Constituição. E um detalhe muito importante, principalmente nesse momento em que o populismo se evidencia nesses posts que eu mencionei, as 2 propostas são de 2019. O que eu quero dizer com isso? Sendo bem direto com vocês, não é uma reforma tributária do PT, não seria uma reforma tributária do Bolsonaro. É uma mudança sistêmica que afeta todo o empresariado. Então nós precisamos abstrair das nossas ideologias políticas e analisar o que está aí. O que está aí, pessoal, veja, eu falei que eu era um grande crítico, né? O que está aí é o que nós vamos enfrentar daqui para frente. Então não adianta eu me prender na minha opinião pessoal. O que eu tenho que fazer? E é isso que a Corse faz hoje. O que eu tenho que fazer? Encarar os fatos. Qual é o fato? Nós temos uma reforma tributária já aprovada, regulamentações acontecendo neste momento. Então nós já temos uma ideia, por exemplo, das normas gerais, de quais serão os regimes diferenciados. E por regimes diferenciados, entendam as exceções. Quando eu falei que o que saiu de Brasília foi um Frankenstein, eu quero dizer que eu quero abordar exatamente essas exceções. Foram inseridas tantas exceções, redutores, por exemplo, a minha atividade advocatícia tem um redutor de 30%. A contabilidade tem um redutor. É óbvio, somos prestadores de serviço, teríamos um impacto muito grande, então faz sentido ter um redutor. Sem hipocrisia, eu estou olhando para mim. Qual que foi o impacto? Vários segmentos olharam para si. Nós estamos falando de uma alíquota referencial em torno de 26,5% até 28%. Por quê? Pelas exceções que foram postas. Então, em algum momento, os projetos de emenda constitucional, que eu tanto bati, tanto critiquei, ficaram ainda pior. Só que eles ficaram ainda pior e foram aprovados. Uma emenda constitucional precisa de um rito absolutamente difícil para ser aprovado. Se ele foi aprovado, se o governo está injetando bilhões de reais na reforma tributária, eu, empresário, preciso minimamente saber o que me afeta. E para encerrar essa minha fala inicial, nós, empresários, olhamos unicamente, ou a nossa tendência é que, quando a pergunta é feita, né, o que me afeta na reforma tributária? A consequência lógica é pensar no impacto da alíquota, certo? Quanto eu vou pagar mais de tributo? Mas esse talvez seja o principal desafio. A reforma tributária não está na alíquota que você vai pagar mais. Ela está no impacto que você vai ter na sua margem,
na sua formação de preço, no controle que você vai ter que ter sobre os seus fornecedores, porque os fornecedores, eu sei que o André vai abordar isso, seja ele do Simples Nacional ou não, ele vai poder te gerar um crédito. Se ele te gerar um crédito nesse sistema de não cumulatividade ampla, ou seja, de creditamento amplo, o crédito que você vai absorver do seu fornecedor vai apoiar o seu débito tributário, portanto, vai sim ter um impacto no seu preço. Logo, um intercâmbio interno na minha empresa de compras e vendas precisa estar tinindo, precisa estar azeitado. O caixa, se eu estou falando de um sistema que eu sei que o André também vai abordar, de split payment, que o pagamento é instantâneo e eu não mais trabalho com o dinheiro do governo, eu tenho que olhar para o meu caixa e entender o impacto que esse sistema vai trazer para mim. Então, acho que realmente é digno de parabenização a ideia de trazer um conteúdo tão informativo quanto vocês estão trazendo hoje. O que eu quis mostrar nesse primeiro passo é que não é uma reforma que saiu do forno imediatamente com o governo atual. Ela vem sendo pensada há muito tempo e, mais do que isso, com toda a honestidade intelectual, pessoal, nós precisávamos reformar um sistema. Não existe um país sério e desenvolvido no mundo que concentra a carga tributária no consumo. Isso é equilibrado com a renda. Não é justo, e aqui eu preciso colocar várias aspas, mas enfim, não é justo que o preço do arroz que a moça que trabalha na minha casa paga é o mesmo preço do arroz que eu vou pagar. A reforma tributária sobre o consumo alcança isso também. Não somente o nosso ICMS e IBS. Então é todo um sistema que hoje está sendo revisitado, revisto e reformulado. Acho que é esse o pontapé inicial. Agora vem o André para falar sobre tudo o que muda efetivamente.